Glória a Jesus. A paz de Cristo, irmãos. Amém. Quero comunicar que eu fui autorizada a fazer uma vigília. Mas, eu sei que não é o dia ainda, mas que eu já recebi a autorização, recebi. Gente, que bom estar com vocês. A Deus seja a glória por esse dia tão especial. Pastor Dilon, pastora Isla, amamos vocês. Sei que a Isla hoje está num trabalho específico. E esse convite abraçou o nosso coração. Esta igreja tem um lugar muito especial na nossa vida. E eu acredito que depois de hoje terá ainda mais, Porque é a primeira vez que a gente vem com a nossa filha Maria num culto. E ela nem estreou na DVIP, já estreou na DEVEC, A Maria, nossa filha, chegou na nossa casa na terça-feira, E nós estamos em festa, Porque ela acabou de nascer no nosso coração, na nossa vida. Então, é isso. Pois é. Já fiz uma foto dela para mandar para ela rodando na cadeira lá da recepção, para ela ver como ela está à vontade aqui. Pois é, estreou na DEVEC Santo André, tem endereço, filial, tudo bonitinho, tá bom? Amados, há uma palavra de Deus ardendo no meu coração para esta noite. Eu estive orando ao Senhor e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Pastor, que palavra maravilhosa no ofertório, Eu acho que é a segunda vez que eu ouço o pastor ministrando oferta, ou terceira, e em todas as vezes eu fui muito abençoada, e hoje não foi diferente. Lucas capítulo 19, o texto sagrado diz assim: ao entrar Jesus em Jericó, enquanto passava pela cidade, certo varão de nome Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas como era de estatura baixa, não conseguia espreitar por cima da multidão. Correu à frente e trepou a uma árvore junto à estrada para dali o ver. Ao chegar Jesus àquele lugar, o viu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário que eu fique em tua casa. E ele se apressou, desceu e o recebeu com alegria. Vamos orar juntos, meus queridos irmãos, para que o Senhor nos abra a porta da palavra esta noite. Levante uma de suas mãos. Pai Santo, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Por causa da tua palavra, Senhor, levanta um exército poderoso aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Queridos, o relato que nós acabamos de ler sobre um tipo belíssimo de avivamento vivido por um homem chamado Zaqueu. Ele aparece unicamente no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. É óbvio que
a narrativa do Evangelho do Senhor Jesus pelos evangelistas se deu com direcionamento divino. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas é bom ressaltarmos que Deus, em sua soberania, não abriu mão das características, da personalidade de cada um desses narradores, de cada um desses evangelistas que nos escreveram a narrativa do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Há de ser pelo menos curioso nos fazer pensar por que Mateus, que foi um cobrador de impostos, não narrou essa história. Entretanto, Lucas o faz, mesmo não sendo um cobrador de impostos, tendo como ofício, como profissão, a medicina. Se a Bíblia fosse escrita para que algum homem tentasse provar alguma coisa, Mateus jamais poderia deixar de contar esse episódio. Essa capacidade que a Bíblia tem de não buscar harmonizar-se de forma mecânica ou forçada é fascinante e nos ensina. Porque algumas vezes nos ocupamos em tentar provar tantas coisas a tanta gente, quando deveríamos imitar o Espírito Santo. Viva! Viva! Eu ouvi uma vez uma palavra de alguém, e se não me engano foi uma mensagem em DVD, algo que para mim é bem raro. E a pessoa dizia o seguinte: se você precisa se preocupar muito com o seu testemunho, é porque testemunho você não tem. Viva! Viva! Mateus não precisa provar, olha ele ali, ele salvou um cobrador de impostos, então olha eu aqui. Não, eu não preciso de referências que possam repetir qualquer coisa que ele tenha feito em minha vida, porque eu creio que o que ele fez na minha vida é o suficiente para provar quem ele é. Outros sim, Lucas, ele usa isso e usa obviamente por inspiração divina, porque Lucas vai escrever aos gentios. E eu percebo que o que Lucas quer dizer é: se o pior da nossa classe teve jeito, por que não teria jeito para vocês? A mensagem de Zaqueu no texto sagrado existe para dizer: Ele te aceita, Ele te aceita, Ele te aceita, Ele te aceita, Ele te aceita. E eu tenho uma palavra de Deus para o último dia do Aviva Devec de 2025. Ele te aceita, Ele te aceita, Ele te aceita. Desista de provar, de harmonizar, de tentar. Aleluia. E apenas viva. Jericó está como um dos últimos compromissos da agenda terrena de Jesus. Ao passar em Jericó, no capítulo 19, Jesus a seguir já entra na semana da paixão. E ele não volta ali. Possa ser que tenha voltado após a sua ressurreição, nos 40 dias que esteve entre nós, os vivos. Mas a Bíblia não diz isso. Por isso, se há uma chave no capítulo 19, é oportunidade. Não adie o que Deus tem para fazer na sua vida. É possível que alguém dissesse: olha, Jesus está passando hoje pela estrada de Jericó. E que tanto o cego Bartimeu, que vai ter um encontro nessa mesma estrada e nesse mesmo episódio, só que em pontos diferentes da estrada, como Zaqueu, poderia considerar assim: vamos deixar para a próxima vez. Estamos em um dia de quinta-feira, não é isso?
E todos nós que trabalhamos sabemos exatamente o quanto é desafiador, depois de um dia de trabalho, estarmos em uma reunião como essa. Se nós considerarmos o inverno, se nós considerarmos o trânsito, nós poderíamos dizer que nós temos uma multidão aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que você pegou a chave esta noite. Você entendeu que apesar de tudo indicar que você terá uma oportunidade no próximo domingo, possa ser que ela não exista. E então você olhou para o trânsito e disse, eu vou. Então você sentiu o frio e disse, eu vou. Então você avaliou o quanto está cansado e ainda vai trabalhar amanhã e disse, eu vou. E sabe quando a vida da gente muda, não é quando a gente pensa em vir, é quando a gente vem. Era a última vez que Jesus ia passar por ali, aleluia, e Zaqueu decidiu, eu vou. Jesus está passando. Jesus está passando. A King James atualizada diz que ele estava atravessando a cidade. Isso gera um profundo conhecimento de algumas questões. Talvez isso impeça que nós e em todos os outros países do mundo, eu acredito, usufruemos de um tipo de política mais sadia, onde boa parte dos nossos governantes só andam nas cidades num período eleitoral. Que Jesus conseguiu atuar e de forma poderosa se deu por isso aqui, ele atravessava a cidade. E quando ele atravessa a cidade, ele acaba conhecendo as coisas de forma muito profunda. E eu não vim falar sobre quem não atravessou a cidade de São Paulo ou a cidade de Queimados. Eu vim dizer para você que Jesus está atravessando esta cidade aqui. Eu vim dizer para você que Jesus não está assistindo esse culto do céu. Não. Existem pessoas que estão aqui, de repente imaginam Jesus sentado num trono, olhando para a gente, dizendo, bom, muito bom. Não, isso não, mais alto, mais baixo. Eu quero dizer para você que Jesus não disse isso. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu não assistirei o culto do céu. Eu não assistirei o culto das nuvens, e nem vou ficar em casa assistindo pela internet, aleluia, e nem vou chegar mais tarde e ficar do lado de fora olhando para ver se entro ou não entro. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está neste culto. Jericó é uma cidade cheia de árvores. Algumas vezes Jericó vai ser chamado de a cidade das palmeiras. As árvores ladeiam estrada. E ela foi ornamentada para ser a capital de inverno, usada por Herodes e seu filho Arquelau. Quero dizer para você que aquela cidade que foi preparada para ser usada por Herodes e pelo filho dele Arquelau, nunca sofreu nenhum impacto quando as visitas desses homens aconteciam, se é que chegaram a acontecer. As nossas estruturas, por melhores que sejam, elas são incapazes de produzir alguma coisa enquanto Jesus não ocupar essas estruturas. Eu quero dizer para você que prédios maravilhosos sem Jesus são só prédios. Que programações extensas ou cheias de nomes importantes sem Jesus são só programações. Mas quando Jesus de Nazaré começou a entrar naquela cidade e a pisar naquela estrada, o que a presença de Herodes não podia fazer, o que a presença de Arquelau, seu filho, não podia fazer, e o que todas aquelas plantas imponentes não podiam fazer, a presença de Jesus somente passando pelo meio da estrada faria naquele dia. Eu quero dizer para você que você não está só num prédio bonito, você está num prédio onde Jesus está. Você não está só numa programação rica, onde Deus levanta seus profetas e traz até aqui. Você está em uma programação onde Jesus está. Você não está só sentado numa cadeira maravilhosa e confortável. Você está sentado em uma cadeira onde Jesus está. E Zaqueu diz, eu quero vê-lo passar. Eu quero vê-lo passar. Eu quero dizer para você que é impossível parar nesse nível. Qual nível? Estar em lugar onde Jesus está e só vê-lo passar. Eu entendo que algumas vezes é tudo que a gente consegue. Não, eu vou lá, nem que seja para ouvir. Alguém aqui já pensou assim? Eu vou lá, nem que seja para não ouvir, porque nem ouvir eu estou conseguindo, mas eu fico lá fingindo que ouço. Fases difíceis da vida.
Talvez você já esteja, em algum momento, tenha sentado aí, como eu já sentei em alguns cultos, tentando fazer assim com a mente, ó, volta. Guerras, angústias. Só que eu quero dizer para você que mesmo quando a nossa expectativa é só vê-lo, uma vez que Ele decidir nos ver, Ele também vai chamar o nosso nome, vai começar a fazer coisas na nossa vida que nós não imaginávamos que elas fossem acontecer. Eu não sei se você está nesta igreja há um mês ou há um ano, se você está aqui há um ano ou 2 anos, mas eu tenho uma palavra para você: se prepare, porque Jesus já lhe viu. Se prepare, porque Jesus já está diminuindo os passos da caravana. Se prepare, porque Jesus vai parar embaixo da árvore. Se prepare, porque Jesus vai gritar o seu nome. Se prepare, porque Jesus está disposto a se envolver na sua vida. Se prepare, porque Jesus não tem medo de perder reputação por nossa causa. Aleluia! Ele chegou, olhou, percebeu a multidão e decidiu: eu preciso fazer alguma coisa para ver Jesus. Eu quero dizer para você que canções, elas são preciosas e elas expressam aquilo que está no coração do homem para com Deus. E eu não estou aqui para trazer nenhum tipo de constrangimento em relação a isso, desde que você conheça a Bíblia e entenda que uma coisa é a expressão humana e outra coisa é o que a Bíblia diz. Zaqueu não estava ali propriamente para chamar a atenção de Jesus, embora isso seja lindo, e eu não vejo problema nenhum em que a gente fale isso. Eu quero chamar a atenção de Jesus, não há problema nenhum, a gente quer chamar a atenção de quem a gente ama. Eu quero dizer para você que ele subiu em uma figueira brava, porque ele queria ver Jesus e não podia. Uma figueira brava, para você não esquecer nunca mais, no 3 você vai dizer uma figueira brava. Vamos lá, 1, 2, 3, uma figueira. Uma árvore robusta, de tronco curto, mas com longos e fortes galhos. Normalmente ela atingia 10 metros de altura. Primeiro eu vou lhe dizer que era uma árvore pequena. E talvez você diga: pelo amor de Deus, uma árvore pode chegar até 10 metros de altura. Não é uma árvore pequena, mas eu quero lembrar você que nós estamos na cidade das palmeiras. Então uma figueira brava diante de uma palmeira, ela é pequena. Perceba que Zaqueu não vai subir uma palmeira, ele vai subir uma figueira brava, porque há uma identificação natural. Ele é baixo, e embora ele procure um elemento mais alto do que ele para ajudá-lo, ele não procura um muito alto, porque de certa forma ele se relaciona com aquilo que tem a ver com a sua própria estrutura e com a sua própria vida. Todas as vezes que você procurar ambientes perfeitos, sendo uma pessoa imperfeita, você estará em um ambiente de adoecimento e não de cura. Existem pessoas procurando ambientes perfeitos, sendo imperfeitas. Eu quero dizer para você que, sendo imperfeitos, nós estamos em ambientes com pessoas imperfeitas, e nessa identificação nós somos moldados, trabalhados, revestidos, sarados e curados. Eu quero louvar a Deus porque a igreja tem a nossa cara. Eu quero glorificar a Deus porque alguém lá fora que não conhece o que acontece aqui dentro diz assim: eles estão indo lá fingir que são santinhos. O que eles não sabem é que aqui ninguém finge que é santinho, mas ainda assim é aceito por Jesus. Quem está lá fora e não sabe a verdade diz: não, ele vai lá para enganar os irmãos. Não, pelo contrário, aqui na maioria das vezes as piores coisas sobre nós fluem nesse relacionamento diário, conflitante que existe entre pessoas diferentes que vieram de lugares diferentes. E por quê? Porque a gente continua, porque há uma identificação com esta realidade. Eu sou barro, meu irmão é barro, o outro também é barro, o outro também é barro, o outro também é barro, mas Deus é o nosso oleiro. Aleluia. Pare de buscar igrejas fantasiosamente perfeitas. Elas não existem. Pare de seguir lideranças que parecem comercial de margarina, aonde todas as dores são escondidas, aonde todos os problemas familiares são tamponados e se finge que está sempre tudo muito bem. Isso só gera culpa em quem cerca, porque quem cerca diz: oh, eu nunca vou chegar aí.
Mas quando nós estamos na condição de barro, ao lado de alguém que é barro, olhando para frente e vendo outro vaso de barro, e olhando para trás e vendo outro vaso de barro, olhando para a direita e vendo outro vaso de barro, olhando para a esquerda, aleluia, e vendo outro vaso de barro, nós percebemos: este é o lugar que eu quero estar, este é o lugar que eu quero estar, que apesar de mim mesma, Ele está aqui para moldar-me. Para você não esquecer nunca mais, diga: a árvore não era pequena. Mas eu acabei de dizer que era. Não acabei? Mas não era. Afinal de contas, 10 metros de altura, que é onde pode-se chegar ou não, é bem expressivo. Só que eu quero dizer para você que quando esta árvore está ao lado da palmeira, aí sim ela parece pequena. Eu escrevi porque eu não poderia esquecer de dizer isso para vocês. Quem quer ouvir, diga aleluia. Não pense sobre o seu tamanho em relação a quem está ao seu lado. Eu vou repetir. Não pense sobre o seu tamanho em relação a quem está ao seu lado. Pense no quanto você já cresceu em relação ao tamanho que você já teve um dia. Eu vou repetir. Não pense na sua estatura em relação a quem quer que seja. Pense na sua estatura em relação a você. Comparação rouba a identidade. Comparação fere a espiritualidade. Comparação bloqueia o ministério. Comparação cerceia o chamado. Comparação engessa o fluir do Espírito na nossa vida. Eu estou celebrando ter alguns centímetros hoje a mais do que eu já tive um dia. Os gigantes que se cuidem, porque se eles alcançaram, um dia eu alcançarei. E se não alcançar, não há problema. Eu já sou maior do que quando eu nasci. E o Espírito de Deus esta noite está dizendo: olhe para o lugar onde você esteve e para o lugar onde eu já te coloquei esta noite. Não seja cruel com você mesmo em suas comparações. Algumas vezes nós pensamos assim: fulano chegou primeiro. Bom, isso é subjetivo. Se você hoje chegou mais cedo do que eu tenho algo para te dizer que vai te deixar constrangido. Eu vim do Rio de Janeiro. Entendem? Seja generoso com a sua história. Senão você perde a bênção da gratidão. O seu ponto de partida não foi igual ao ponto de partida do outro. Então a caminhada que ele está fazendo em 15 anos, você pode levar 32. Mas uma coisa eu sei para você, sei, e vou dizer a você: não é sobre quem vai chegar primeiro, é sobre todos que vão conseguir chegar. E nós vamos chegar do outro lado. Eu olho para um texto aqui e arde no meu espírito lê-lo à igreja. Porque algumas vezes nós olhamos e falamos: mas eu ainda não prego como fulano. Mas eu ainda não canto como ciclano. Eu estou servindo como pastor auxiliar desta igreja, ou como pastor auxiliar, mas eu estou longe de ser isso ou aquilo. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Para você que não era profeta, nem filho de profeta, ou para você que era profeta ou filho de profeta, mas viveu todas as intempéries que você viveu na sua vida, você que virou quase plantador de batata, plantador de milho, e eu não estou falando pejorativamente, estou falando em relação à condição de profeta. Para você que de motorista agora é profeta, para você que antes era só cirurgião e agora Deus te chamou para ser profeta, eu quero dizer para você que da família de onde você veio, da história que você tem, dos lugares que a mão de Deus te arrancou com raiz e tudo, você vai receber esta noite um batismo de gratidão, para olhar para o lugar que você está e dizer: glória a Deus. Nós podemos dizer isso juntos no 3, glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Mas esta noite eu não vou dar glória a Deus nesse momento pela tua história. Eu vou dar
nesse momento pela minha história e quero convidar você a dar glória a Deus pela tua história. Existem dias em que precisamos aplaudir o que Deus está fazendo na vida do outro, mas existem dias que precisamos aplaudir o que Ele está fazendo na nossa vida. Só quem sabe o tamanho do que recebeu, aplauda mais. Só quem sabe o tamanho do que Ele fez, mistura glória e aleluia nessas palmas. Só quem sabe aonde está, vai aonde está. Remenequios namashuriande plomenesia. O Espírito da profecia de Cristo está aqui. O Espírito da profecia de Cristo está aqui. O Espírito da profecia de Cristo está aqui. Você não é uma palmeira, mas é uma árvore robusta, de tronco curto, mas com longos e fortes galhos. Eu só quero falar com os pais agora. Pai e mãe, levante a mão porque eu vou te entregar uma palavra. Você é uma árvore robusta, de tronco curto, mas com longos e fortes galhos. Se prepare. As palmeiras crescem, os pais estão com a mão erguida. As palmeiras crescem, 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 mas os ramos não vão longe, longe, longe. Os galhos não vão longe, longe, longe. Você talvez seja olhado por alguém numa estatura menor, mas eu vim lhe dizer que aquilo que sairá de você será forte e longo, forte e longo. Chame o nome do teu filho agora aí, chame o nome da tua filha. Adentre no mundo do Espírito. Chama o nome do teu filho, chama o nome da tua filha. Dá uma ordem aos demônios que estão tentando cercar a tua casa. Aqui não! Esses galhos irão longe. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Aviva não termina aqui, o Aviva vai terminar na tua casa hoje à noite. Aleluia. Quando Jesus ia passar, olhou para cima. Quando Jesus ia passar, olhou para cima. Quando Jesus ia passar, olhou para cima e disse assim: Zaqueu, Zaqueu. Quem contou para Jesus o nome dele? Zaqueu. A gente sabe que ele sabe, mas quando ele fala a gente quase desmaia, não é verdade? Não sei aqui se alguém já passou por essa experiência de receber uma palavra profética que você quase desmaia. Mas por que fica tão assim? Você sabe que ele sabe, mas é porque a gente sabe que ele sabe, mas quando ele fala a gente fica assim. E ele para e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aquelas árvores estavam ali sequencialmente, porque elas eram ornamento para Herodes. As árvores foram plantadas estrategicamente, tá bom? Elas foram colocadas à beira do caminho, porque eles querem um ambiente ornamentado, para quando Herodes e seu filho vierem visitar a cidade de inverno, possa, né, se sentir confortável. Quando Jesus disse: desce, Jesus também estava dizendo assim: desce do ornamento de Herodes. Desce do ornamento de Herodes. Porque ele só serviu de plataforma para você me ver. Mas agora eu quero relacionamento. Vocês lembram que eu disse que às vezes a gente vem só para ver mesmo? E que às vezes é tudo que a gente está conseguindo? Que às vezes a cabeça, ó, e a gente tem que trazê-la de volta. Porque a coisa não está fácil para ninguém. Só que quando Jesus diz desce, Jesus está dizendo nas entrelinhas assim: olha, você só usou isso para me ver. Eu quero dizer para você que múltiplos mecanismos são usados para o nosso primeiro contato com a fé e com Cristo. E que não há nenhum problema nisso. Eu gosto de dizer que quando Jesus quis, ou melhor, Deus quis, conduzir os magos até o lugar onde Jesus estava, foi usado o que para isso? Uma estrela.
Algumas vezes as pessoas se sentem desconfortáveis, vocês não, porque nós já estamos numa fase diferenciada, é uma igreja que tem o hábito de fazê-lo, então não há problema. Mas você sabe que tem umas pessoas, uns crentes de internet, né? Crentes de internet, só de internet. A gente passa pela internet, tem os crentes que são só de internet. Os só de internet, às vezes quando você divulga um cantor, um pregador, alguma coisa, eles dizem, a estrela é Jesus. Não, para começar, Jesus não é estrela. Já faltou essa aula. Aí, tem que dizer que Jesus vai estar, como se a gente tivesse algum problema cognitivo. Gente, é claro que Jesus vai estar, porque se Jesus não estivesse, nem nós estaríamos, não é verdade? O que a gente está querendo dizer, ó, esta pessoa aqui, que é um instrumento de Deus, é uma bênção de Deus, vai estar lá. E se alguém falar assim, é porque é uma estrela, não tem nenhum problema nisso também não. Porque quando Deus quis conduzir os magos até o lugar onde Jesus estava, usou uma. Então, se nós pudermos brilhar em algum momento para trazer pessoas até Jesus, e se você puder usar o meu nome, ou eu puder usar o seu, que alguém tem por simpatia, porque às vezes a pessoa não gosta de crente, mas foi com a nossa cara, não é verdade? Não gosta de crentinho, mas quando você fala que é a Estela, ele irrita, então você só vai falar da Estela para ele. É a isca certa, você entende, gente? Se em algum momento nós pudermos trazer alguém para Jesus, vamos brilhar mesmo. Agora existe uma chave que toda estrelinha de Jesus tem que estar preparado para saber. Que quando chegar na porta da casa e a pessoa entrar e descobrir quem está lá dentro, nunca mais ela vai querer dar bola para a estrela. Porque quando elas entram no lugar onde Jesus está, a estrela some do cenário e só Jesus é adorado. Então, se for para trazer alguém até essa porta, usa o nome de quem precisar usar. Porque quando ela atravessar essa porta aqui, ela vai ver alguém que é maior. Aleluia! E ela só vai adorar a Ele. Então essas coisas que às vezes nos atraem, nos trazem a algum lugar, são apenas plataformas. Quando Jesus nos vê, Ele diz, desça, porque agora eu quero relacionamento. Aí eu escrevi, pensando como Jesus poderia pensar, e quando eu penso por minha conta, eu aviso, tá bom? Ou pensavas em te esconder nos ornamentos de Herodes, para manter um relacionamento superficial para sempre. Para alguns de nós, gente linda, o desafio dos ornamentos de Herodes é a nossa estrutura religiosa. Eu sou de tal igreja. E o relacionamento. Para alguns de nós é o ofício que temos, né? Um obreiro, em outras denominações um voluntário. Eu sou um obreiro. Para outros de nós é o tempo. Eu estou há 20 anos na igreja. E Jesus está debaixo da nossa árvore dizendo, desça. Porque eu quero relacionamento. Gente, olha para mim. Eu amo ler isso sobre Zaqueu, porque ele é estranho, né? Ele é estranho. Ele tinha lá a problemática dos impostos, parece que ele estava levando alguma coisa a mais. O pessoal já estava estranho com ele, porque os impostos não ficavam ali, eram coletados para Roma. Há toda uma problemática. Ele sobe, ele só quer ver Jesus, o negócio com ele é meio superficial. Mas quando ele ouve Jesus chamar o nome dele, não dá para fazer conta do que nós éramos até Jesus ter chamado o nosso nome. O problema é seguirmos resistentes após ter ouvido chamando o nosso nome. Com Zaqueu eu aprendo uma lição poderosa. Quando ele ouviu Jesus chamá-lo, a Bíblia diz, ele saltou para o chão e satisfeito e levou Jesus para a sua casa. Deixa eu ler em outra versão ainda, para que você possa ficar mais feliz. Ao chegar Jesus, aquele lugar o viu. E lhe disse, Zaqueu, apressa-te a descer,
porque é necessário que hoje fique em sua casa, versão Bexita. E ele se apressou, desceu e recebeu com alegria. Eu quero evocar esses três verbos esta noite: apressou, desceu e recebeu. Para aqueles que continuam procrastinando um relacionamento profundo, a nossa decisão já está tomada. Depressa, 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 depressa. Aqueles que querem relacionar-se, mas não querem perder a pose, a nossa decisão já está tomada. Descer, 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 descer. E para aqueles que estão com medo dos acusadores, dos críticos, daqueles que dizem que nós não merecemos, não podemos, não devemos, a nossa terceira atitude já está decidida: nós vamos recebê-lo em nossa casa. Para você não esquecer nunca mais, diga bem alto: Jesus não fez nenhuma promessa. Jesus não disse: desça depressa porque eu vou resolver os seus problemas. É óbvio que Jesus resolve problemas. Quem aqui já arrumou um problemão e Jesus resolveu? É interessante que ele resolve o problema que a gente cria, né? Coisa maravilhosa. Só Jesus. Jesus não disse: eu vou curar você. Quem aqui teve uma experiência de cura com Jesus? Eu já tive. Jesus usou tão somente o poder do convite. Eu estou numa igreja que eu sei que é extremamente bíblica e que tem um chamamento especial para esse tempo, para a salvação. E talvez para algumas pessoas isso pareça pouco, né? Quero dizer para você que nós não precisamos prometer nada a ninguém que Jesus não tenha prometido. E quero dizer para você que nada é mais poderoso do que o convite de Jesus. O encontro poderoso entre Jesus e Zaqueu não aconteceu quando Jesus disse: vou resolver os seus problemas. O encontro poderoso entre Jesus e Zaqueu não aconteceu quando Jesus disse: vou curar as suas doenças. Esse encontro poderoso aconteceu quando Jesus disse: hoje é necessário que eu entre na sua casa. Eu não sei quantas pessoas temos aqui que ainda não disseram sim a este convite, mas eu quero dizer que no último dia do Aviva, Jesus marcou um encontro com você para te dizer isso: hoje é necessário que eu entre na sua casa. Eu não sei quantos crentes de Jesus nós temos aqui que ainda não conseguiram aprofundar o relacionamento com Ele, ou tendo aprofundado um dia, acabaram esmurecendo por questões diversas. Jesus está dizendo a nós crentes: eu quero passar esta noite na sua casa. A agilidade de Zaqueu ao saltar daquela árvore tem muita relação com a altura que ele estava. Quem está comigo, diga aleluia. Mesmo que esta árvore pudesse ser altíssima em relação a ela mesma, é óbvio que Zaqueu não subiu muito. Por que Zaqueu não subiu muito? Porque Zaqueu, ao subir, tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Ver Jesus. Se Zaqueu fica a 8 metros de altura, ou a 6 metros de altura, ele não ia ver Jesus, ele ia ver só uma multidão passando, aquelas cabecinhas, né? Como a gente vê no alto dos prédios. Para ver Jesus, ele precisava subir, mas não além do necessário. Existem pessoas que não estão vendo Jesus porque subiram muito. E aí elas olham para a igreja e só vem problema. Elas olham para os pregadores e pastores e só vem pecado. Elas olham para os irmãos e só conseguem ver defeitos. A questão é que você subiu muito. Esta noite Jesus está nos convidando a subir, mas ficar em um limite, sabe? Um limite onde a arrogância não nos toque. Um limite onde a soberba não nos visite. Um limite onde a autossuficiência e a independência não nos domine. Um limite onde você olhe para este púlpito e veja Jesus. Olhe para o seu pastor e veja Jesus. Olhe para o ministério de louvor e veja Jesus. Olhe para os obreiros e veja Jesus. Olhe para as crianças e veja Jesus. Olhe para o irmão que está sentado do seu lado e veja Jesus. Olhe para os novos membros chegando e não diga: aquele ali eu
conheço, ele veio de outra igreja, eu já fui cliente com ele em 1915, e em 1915 ele era um irmão problemático, ele foi um problemático em 1915, você inclusive era problemático até o ano passado, mas quando Jesus nos chama para uma segunda chance, oh meu Deus, ele pode fazer o que não fez ainda. Então esta noite eu quero olhar com misericórdia para cada canto deste lugar, esperando que vocês olhem para mim com a mesma misericórdia, dizendo: eu vejo Jesus, eu vejo Jesus. E quando você for orar ao Pai, quem está comigo, diga aleluia. Aproveite e peça ao Pai para que também veja Jesus em você. Estes dias eu estava em um desespero orando, e desespero mesmo. Nós estávamos com uma situação de uma enfermidade com um membro da nossa igreja, uma enfermidade gravíssima, gravíssima, gravíssima. E sabe quando você já não sabe mais como orar? Eu acho que eu já estava assim, eu não estava mais sabendo como orar. Estava tomado de angústia enquanto eu estava orando pela cura daquele menino. E de repente eu disse para Jesus assim, Jesus, eu disse a Deus, Deus, ao olhar para ele, e ao olhar para a igreja que está orando, veja o teu filho, veja a cruz, Deus, veja a cruz. Se Deus olhar para mim sem as lentes do Calvário, eu pereço. Como eu posso ousar orar por vocês, ou olhar para vocês sem a lente do Calvário esta noite? O Espírito de Deus está nos dando as lentes do Calvário. E para onde nós olharmos esta noite, nós veremos Jesus. Quem está comigo, diga aleluia. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E então, Zaqueu desceu. E o texto sagrado diz que ele recebeu Jesus com alegria. No versículo de número 7, o texto sagrado vai dizer, mas a multidão ficou descontente. Mas a multidão ficou descontente. Eu vou repetir para você não esquecer, então se consolar de uma vez. Mas a multidão ficou descontente. Se você está esperando aplausos pelo que Jesus está fazendo na sua vida, você vai se decepcionar. Você terá irmãos na fé que vão te impulsionar. Você terá pessoas na sua família que mesmo descrentes vão se alegrar porque te amam e conseguem compreender que você tomou a melhor decisão de sua vida. Mas não espere que a multidão diga, que legal, ele é crente agora. A multidão estará descontente. E a Bíblia diz que eles murmuravam. E sabe qual era a murmuração? Vai ser hóspede de um conhecido pecador. E eu me apaixonei por esta versão, um conhecido pecador. Para você não esquecer nunca mais, no 3 a gente vai dizer alto, um conhecido pecador. 1, 2, 3, um conhecido pecador. Esta murmuração aqui é igual a gritaria. Eles não murmuravam assim, não, nesse contexto aqui é gritaria. E o texto é hóspede de um conhecido pecador. Eu quero ser franca com vocês. Eu vim entregar uma palavra esta noite e vou fazê-la. Esse é o drama de Zaqueu. Qual o drama de Zaqueu? Um conhecido pecador. Olha para mim, para você não perder isso, eu preciso que você entenda isso de uma vez. O problema de Zaqueu é que ele era um conhecido pecador. E talvez seja a única diferença entre ele e nós. Ele é um conhecido pecador. As pessoas que muitos de nós apedrejamos só tem uma diferença em relação a nós. Elas são conhecidas em seus pecados e os nossos não. Eu espero em Deus que a nossa única diferença seja entre os que se arrependeram e os que não se arrependeram. E que nós não nos valhamos da ideia de que, já que o dele é conhecido, eu posso expor, descascar, humilhar, achincalhar. E como o meu não é conhecido, eu posso fingir que está tudo bem. Esta noite eu quero dizer para você que Jesus está apto, pronto para perdoar. Eu me converti, mas eu nem tenho do que me arrepender. Jesus está procurando aqueles que, independente do que fizeram e do nível do que fizeram, entendam que todos nós diante dele estamos na mesma balança, e a balança é só o arrependimento e a fé trará a salvação.
texto quando ele diz assim: entretanto. Vamos dizer só isso, entretanto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu digo assim: estão falando mal de nós? Isso, vocês são ótimos. Alguns dos nossos pecados foram conhecidos. Pessoas não acreditam na nossa transformação. Bom, se esse entretanto não entrar na sua vida, você para a sua história no ponto onde você é recusado, caluniado, apedrejado. Esta noite nós vamos olhar para Zaqueu e tentar aprender com ele, que nem tinha sido discipulado, nem tinha sido batizado, nem era membro da Devec Santo André, nem tinha pastores bíblicos como vocês têm, mas entendeu o que tinha que fazer. Enquanto o povo estava descendo a lenha nele, o texto diz: entretanto, Zaqueu levantou-se. Zaqueu levantou-se, Zaqueu levantou-se, Zaqueu levantou-se. E esta noite Priscila vai se levantar, Keren vai se levantar, João vai se levantar, Marcelo vai se levantar, Ítalo vai se levantar, Andréia vai se levantar. Nós vamos nos levantar. Pegue na mão dessa pessoa linda que está do seu lado, elegantérrima, porque no inverno a gente melhora de vida. Pegue na mão dessa pessoa de Deus e diga a ela: esta noite nós vamos devolver a pressão. Nós vamos devolver a pressão. Ninguém aqui vai cair. Nós vamos nos levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de